A história da redenção, ela tem um propósito magnífico: glorificar o nome do Senhor. E Paulo diz isso quando, após fazer toda a explanação da redenção, no capítulo 11 de Romanos, a partir do versículo 33, ele exclama, perplexo, admirado, encantado com tudo que Deus fez. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A sua vida nessa história da redenção tem o propósito de glorificar a Deus. E é fundamental você entender isso. Porque quando você entende que Deus está sendo glorificado na tua vida, você entende porque Ele age no teu viver de formas muitas vezes difíceis de serem assimiladas, muitas vezes confrontadoras, muitas outras incompreensíveis. Deus é glorificado na tua história. Deus manifesta a glória dele na tua história. A história da redenção tem esse propósito. O propósito de Deus, portanto, não é satisfazer-nos. O propósito de Deus, portanto, não é apenas dar-nos aquilo que nós queremos, ainda que Ele o faça. O propósito de Deus é muito mais do que o nosso tempo tão curto, tão singelo, que passageiro rapidamente se vai. O propósito de Deus é muito grande, é eterno. E nós precisamos estar atentos, porque Deus revela isso a nós, o seu povo, para que nós, inclusive, tenhamos o prazer de ver Deus operando na nossa vida para fazer a vontade dEle, glorificando o nome dEle. E Deus glorifica o seu nome na nossa vida, manifestando seus atributos encantadores. Nós lemos 2 capítulos, o 25 e o 26 de Jeremias, sobre os quais nós vamos tratar. Mas eu gostaria de ler um outro, para que nós vejamos um atributo, dentre outros que nós ainda falaremos, um atributo de Deus que é glorificado, que é manifesto de uma forma evidente nessa história redentora. Com tantos pecados, com tantos problemas, com tantas mazelas dos homens, Deus mostra a pureza, a beleza de seu amor para conosco. Então, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, nos fala do amor. Um amor que não só Deus tem para conosco, mas que Ele mesmo nos ensina a ter em nosso coração. E então diz assim, 1 Coríntios 13: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Senhor Deus amado, glorificado seja o teu nome, porque o Senhor é santo em todo o teu ser, teus atributos são todos puros, belos, bons. E nós te louvamos, Senhor Deus, por quem tu és tão grandioso.
E a nossa história, com todas as nossas mazelas, realçam a glória do Senhor, realça a beleza de tua santidade. Esse contraste, Senhor Deus, tão grande, de forma que nós te louvamos por quem tu és. Opera em nós, para que nós entendamos a tua palavra e apliquemos a nossa vida, a fim de que também sejamos como tu és em teus atributos, que nos confiaste tão graciosamente, quando o Senhor nos deu a tua própria imagem, para vivermos a tua vida, vivermos a beleza da tua santidade. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco, pelo poder do teu Espírito e poder da tua palavra. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jeremias, como nós já mencionamos em outros momentos, ele profetiza por muitos anos, aproximadamente 40. E o capítulo 25, ele começa propositadamente contando como tão cedo ele começou a profetizar. Ele diz voltamos então para Jeremias, capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Essa informação já é suficiente para indicar: Deus começou a avisar muito cedo. Deus começou a dizer ao povo sobre seus pecados, sobre a necessidade de arrependimento, sobre a necessidade de mudança muito cedo. Nabucodonosor é exatamente o imperador que vai tomar Jerusalém, queimá-la, como um instrumento de castigo divino, para mostrar a santidade de Deus. É esse o homem que Deus vai usar para castigar o seu povo, que não se apartava de seus pecados. E Jeremias diz: quando Nabucodonosor começou a reinar, eu comecei a avisar a vocês. Versículo 2 diz: o qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vos tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Observe que o pecado de Judá realça os atributos de Deus. Porque nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, porque nós vemos na muita paciência de Deus o seu tão grande amor. Ele diz: o amor é paciente, é benigno. Deus suportou por anos, falando, avisando, indo atrás do seu povo, indo atrás dia após dia, começando de madrugada, ou seja, muito cedo, mostrando que Deus teve muita paciência e dedicação em mandar aqueles que poderiam alertá-los e queriam alertá-los sobre o mal que iria sobrevir a Israel, especificamente Judá, por causa dos seus pecados. Convertei-vos agora, convertei-vos, e tudo dará certo. Convertei-vos, e eu não farei mal a vocês. Como no capítulo 26, versículo 19, Deus diz que por ouvirem nos dias de Ezequias o alerta divino, o Senhor se arrependeu do mal que faria contra eles, e não fez. O amor de Deus é evidenciado na nossa história. Você já parou para pensar nisso? O amor de Deus é evidenciado na nossa história. Um amor paciente, um amor benigno, esse amor gracioso e essa misericórdia cheia de terno amor. Deus manifesta tudo isso na nossa história.
De modo que aqui não podemos apenas focar na história de Judá e ver os seus pecados, que povo terrível, que povo horroroso, que povo rebelde, que povo de coração duro, que povo mau. Sim, isso é verdade, mas veja que há mais do que um povo pecador na história da redenção. Há um povo que está sendo alvo do amor de Deus. O que Deus poderia ter feito? Deixa para lá. Quantas nações ao redor de Israel foram destruídas com o passar do tempo como um instrumento, como castigo de Deus? Quantas? Muitas. Inclusive, ele vai mencionar o castigo de Deus para com elas no capítulo 25, versículo 15, o cálice da ira de Deus. E aí nós vemos um outro atributo do Senhor, a justiça divina. Deus castigou outros povos, mas aqui Ele não para de alertar, Ele não para de avisar, Ele ama esse povo, Ele não desiste desse povo, e Ele mostra esse amor numa relação com o povo pecador, que Ele não quer deixar. Já pensou como Deus evidencia o seu amor na sua história? Talvez você, quando se depara com seus pecados, olha no espelho e vê sua miséria, e chora, e faça. E clame, e chore, e se arrependa, e veja como o pecado ele é horroroso. Mas no momento em que você tiver a graça de compreender e aplicar à sua vida as misericórdias de Deus manifestas na cruz do Calvário em Cristo Jesus, contemple não só os seus pecados, contemple algo a mais, contemple que amor, que eterno amor, que amor. Um Deus que não deixa o seu povo. A nossa miséria evidencia a santidade de Deus. Mas a nossa miséria, tendo em vista o trabalhar de Deus em nossas vidas, evidencia o amor dele. Nós precisamos estar atentos a isso, porque o propósito da nossa história é glorificar Deus. O grande problema é que nós normalmente queremos ser o centro das atenções. Normalmente nós queremos estar no meio da história. Nós aprendemos desde pequeno, ou fazemos isso naturalmente, que todo mundo deve girar em torno de nós. E os pais ajudam alimentando este mal quando eles fazem isso. Quando você pega uma criança e faz todos os gostos dessa criança, quando você alimenta a malcriação, a rebeldia, e vai tratando com todo aquele mimo, a barda que não deveria dar, você está alimentando nela um pecado normal. Ela acha que é o centro de todas as atenções. Ela acha que todo mundo tem que servi-la. Ela acha que todo mundo tem que fazer a sua vontade. Então, vai o mal crescendo. Por isso cresce e se tornam homens corruptos, como estamos vendo em nossos dias de eleição, que acham que podem tomar um país na força, porque eles acham que são reis, deuses, são homens ensimesmados, que foram mimados na sua infância. Deus é que é o centro das nossas atenções. Portanto, você precisa ver que na sua história é Deus que está sendo glorificado. E é por isso que muitas vezes você terá necessidades que não serão atendidas no momento, que muitas vezes você precisará de algo e Deus dirá a você: tenha paciência. Por isso muitas vezes você terá que passar por vales da sombra da morte, como Davi, que viu a presença de Deus naquele vale tão sombrio de 15 anos sendo perseguido por um homem mau, Saul. Por quê? Porque Deus estava glorificando o nome dele na história de Davi. Não é diferente com você. Israel não tinha a compreensão para ver que na sua história, a história da redenção, ele estava, Deus, glorificando o seu nome e manifestando a sua benignidade, a sua bondade, a sua santidade, a sua pureza, o seu amor, a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia, e assim os atributos de Deus sendo evidenciados numa relação com um povo de coração duro, um povo pecador. E Deus não desiste, Deus permanece mantendo os seus atributos intactos, de tal modo que Deus é glorificado no canto da doxologia de Paulo de Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Essa expressão encantadora: por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Porque Deus é glorificado na sua história. Isso deve acalmar o seu coração.
Como acalmar o seu coração? Acalmar sabendo que Deus está fazendo algo para manifestar a beleza de sua grandeza e sua glória, dando a você calma. Observe que na história do povo de Deus há um atributo divino que é evidenciado todo o tempo. E esse atributo ele é confortador. Esse atributo traz alento ao coração. Esse atributo ele está permanente na história desse povo até quando está sendo castigado. Porque quando Deus disse por meio de Jeremias, versículo 11, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Observe que Deus define um período de castigo. Você diz assim, mas que coisa terrível, que coisa horrorosa. Deus trazendo tamanho mal sobre o seu povo. Castigo tão grande. Então lemos em Hebreus a leitura do Espírito Santo sobre o que aconteceu naqueles dias. E ele então nos diz em Hebreus 12, a partir do versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? E então vemos que até no duro castigo sobre Israel, Deus estava manifestando o seu amor. Esse é o consolo que você precisa nos dias difíceis da vida. Que tudo na nossa vida manifestará a glória de Deus, sobretudo o amor dEle, porque Ele decidiu nos amar. Porque o amor de Deus não é um mero sentimento volúvel que passa, é uma escolha. Eu quero amar você. E então nessa escolha, nessa decisão de amar você, Deus providencia tudo para que Deus seja glorificado nesse amor. A tal ponto de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28 dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A nossa história manifesta o amor de Deus. Deus quer fazer isso. E é por isso que somos confortados, por isso que somos tranquilizados, a ponto de Paulo dizer, no capítulo 8 ainda de Romanos, versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E Paulo mostra para os romanos o conforto que ele encontrou na história da redenção, ao ver que na vida do povo de Deus, Deus manifesta o seu tão grande amor, desde o início, nos momentos bons e ruins da vida, de tal modo que o povo de Deus é conclamado a esperar e confiar em Deus, vendo que o amor de Deus estará presente até no mais duro castigo que soframos da parte dele. Porque Deus decidiu glorificar em nossas vidas os seus atributos, sobretudo no seu povo, o seu amor. O amor de Deus é glorificado em nosso viver. Conforte o seu coração. Deus não desistiu daquele povo. E observe que o mesmo acontece contigo. Quantas vezes Deus tem falado ao seu coração? Quantas vezes a palavra tem ecoado para que você se achegue a Ele, como Deus chamou pelos profetas, e então ande com Ele. Isso não é outra coisa senão a declaração do amor de Deus. Como Boaz, que chegou a Ruth, uma moabita abandonada, e que não pertencia ao povo de Israel, e ela diz que ele falou ao seu coração, acolhendo-a debaixo de suas asas com terno amor, e confortando o coração de uma mulher que estava abandonada,
para que ela se encontrasse segurança e conforto no próprio Deus, o Deus de Israel. Este é o amor de Deus, que acolhe os pecadores que Ele decidiu amar tão graciosamente. A sua história tem um propósito. E é por isso que Paulo exclama, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E saber disso conforta o nosso coração. Saber disso faz nós vivenciarmos o dia a dia não como uma casualidade, não como uma história qualquer, não como uma obra de nossas mãos, nossas forças, como se toda a nossa vida tivesse a direção que nós queremos, mas como uma vida com propósito, como um Deus que está presente nela e glorificando o seu nome em cada momento desta história, para que Ele seja glorificado e no final, na eternidade, quando você se lembrar de tudo que viveu, você dirá: glória, pois, a Deus, que em toda a minha história manifestou o seu amor, nos momentos piores de minha existência e nos momentos mais gloriosos de minha vida. De tal modo que você glorificará a Deus eternamente. Você não olhará para os seus pecados. Você não verá os males que fez, não porque você esquecerá deles, mas porque eles não estarão em evidência. Mas a glória do Senhor, que sobrepôs cada um dos seus males. Mas a glória do Senhor, que sobrepôs cada um dos seus pecados. Deus é glorificado na sua história. Deus é glorificado nela. Portanto, tire o rei da barriga. Você não é o centro das atenções. Você não é o centro desta igreja. Você não é o centro de sua casa. Você não é o centro desta cidade. Você não é o centro deste país. Não somos o centro da história humana. Nós somos personagens agraciados pelo amor de Deus. E essa história é a história de Deus, que Deus manifesta para a sua glória em nosso viver. Então veja o agir de Deus na sua vida, operando graciosamente em seu viver, para que você pergunte: ó Deus, como devo proceder? Como devo proceder? Deus mostra seu amor na história de Israel. Mas Deus não só mostra seu amor na história de Israel, é claro. Deus mostra também a sua santidade. E como nós falamos, versículo 15, Deus manda entregar um cálice da ira às nações. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice de vinho, do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. O cálice de vinho, ele tem duplo sentido. É importante porque o pessoal costuma misturar esses significados. O cálice, ele tem um sentido bom, o cálice do bom vinho que Jesus, inclusive, deu nas bodas de Caná da Galileia. Ele representa as bênçãos divinas, porque o vinho alegra o coração, e nós encontraremos personagens que foram abençoados por Deus, alegrados pelo Senhor, por meio desses banquetes, como inclusive Davi vai nos dizer neste mesmo Salmo, Salmo 23, em que ele nos fala que Deus preparou uma mesa na presença dos seus adversários, ungiu a cabeça, e diz assim: o meu cálice transborda. A bênção de Deus representada na abundância de vinho para alegrar o coração dos homens, um bom vinho. É símbolo de bênção. Nós celebramos a ceia, que é exatamente por meio de um cálice, que representa a graça divina sobre nossas vidas, porque ele tomou um outro cálice. Este cálice que eles estão para tomar no texto de Jeremias é o cálice que Jesus tomou. E nós vamos lembrar isso na oração de Jesus no Getsêmani. Mateus, capítulo 26. Jesus entra no Getsêmani e vai orar ao Pai. E então, dizendo ele, versículo 38, a minha alma está profundamente triste até a morte.
ficai e vigiai comigo. Um momento de muita dor e angústia, um momento terrível, porque ele está ali para sofrer toda a ira do Deus Todo-Poderoso, para sofrer toda a ira por causa da necessidade de satisfazer a justiça divina, porque sendo o homem pecador, Deus não pode ter uma comunhão com este homem, sem que ele seja limpo, lavado, e a justiça de Deus seja satisfeita. A palavra de Deus dita a Adão: certamente morrerás no dia que comeres deste fruto proibido. E essa necessidade de se despejar a ira divina sobre o homem, Jesus está sentindo em sua alma. Não é apenas a dor das marcas dos açoites em seu corpo, que ainda sofreria, mas a dor na sua alma de ser abandonado por Deus e então sofrer a ira dele. Jesus, versículo 39, diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Este cálice que Jesus estava para tomar é exatamente o cálice de Jeremias, capítulo 25, versículo 15. Toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, às quais eu te enviar. Um cálice de vinho muito forte, que o propósito desse cálice era embriagar a pessoa, para que ela, tanto em si mesma, se tornasse deplorável. Creio que já viram uma pessoa embriagada, vomitando, caída pelas ruas, falando um monte de besteira, se tornando alvo de todo tipo de chacota, mostrando sua vulnerabilidade, a sua insanidade. E assim o vinho espumante, forte, com propósito único de embriagar os homens, ele coloca em evidência a miséria mais profunda da alma humana. Deus estava dando este vinho para envergonhar e castigar as nações, porque se tornaram deploráveis diante de Deus. E até nisso, Deus outra vez mostra o seu amor, porque Deus não nos deu esse cálice, antes se entregou ao seu Filho para tomar em nosso lugar. Deus não nos deu esse cálice, antes fez o Filho dele bebê-lo em nosso lugar. E nisso Deus também mostra o seu amor. Mas evidencia-se a justiça divina, porque Deus tinha que fazer isso. Se em algum momento você já se perguntou por que Deus tem que castigar homens, por que Deus tem que lançá-los ao inferno, por que Deus tem que mostrar a sua ira, por que Deus tem que glorificar todos os seus atributos? Caso contrário, seria um pai relapso, seria um Deus injusto, que não aplica a verdadeira justiça como deve ser. As nações deveriam tomar do cálice. Capítulo 25 ainda, versículo 29 de Jeremias. O profeta diz: pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, palavra de Deus, começo a castigar, e ficareis vós de todo impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor. Observe que o castigo, então, de Judá termina se tornando um protótipo, um tipo do juízo de Deus sobre as nações. Ele mostra o amor de Deus por ser purificador, mas a dureza do castigo divino por causa do pecado de Judá manifesta para todas as nações que o juízo de Deus era iminente. Deus estava para julgar as nações, portanto deveriam olhar para Judá e ver a destruição dela, porque Deus havia entregue a seus inimigos para que fosse castigado, como uma advertência a todos os povos. Ou seja, Judá como um profeta em carne e osso, a sua vida, a sua história, uma profecia. A própria história de Judá seria a profecia para as nações. O juízo virá e vocês serão destruídos como eles, por causa do pecado. Mas até nisso, Deus mostra o seu amor,
Porque quando Deus nos avisa, nos alerta, nos admoesta sobre os males por vir, Deus está nos chamando: convertei-vos, convertei-vos, para não seres destruídos também. Portanto, todos os atributos de Deus sempre andarão lado a lado na redenção. Deus sempre manifestará todos eles ao mesmo tempo, sua justiça e seu amor, e todos eles glorificarão o nome do Senhor. E o povo dele é o instrumento, sempre um instrumento para tudo isso. Deus glorificando o seu nome. Nós estamos indignados com o que está acontecendo no nosso momento. Lembre-se do que disse o profeta Jeremias: se eu castigo o meu povo por causa dos seus pecados, ainda que evidenciando o meu amor como pai para com seus filhos, quanto mais não castigarei aqueles que afrontam, aqueles que blasfemam, aqueles que ridicularizam do meu santo nome. Não tenha dúvida, serão destruídos os inimigos do Senhor. Isso também deve ser conforto para a igreja. O conforto para que ela clame e peça a Deus a justiça, porque o Deus que é justo e aplica a sua justiça até no seu povo, para a disciplina, é o Deus que julga todas as nações. Ele não é o Deus da igreja, como se suas obras se limitassem à nossa relação com Ele. Ele é o Deus de toda a criação, de tal modo que Ele se relaciona com tudo que existe e trará juízo a todos os homens no tempo devido. Então clame ao Senhor. É assim que a igreja deve reagir a dias maus. Ó Deus da justiça, juiz de toda a terra, julgue as nações. Veja o que fazem, veja os males, veja a afronta. Lembre-se dos dias do rei Ezequias, que quando Rabsaque vem enviado por Senaqueribe, afrontam o Deus de Israel. Deus mesmo mata os seus inimigos para glorificar o seu nome e mostrar que ninguém pode com o Senhor. Portanto, ore ao Senhor. A justiça de Deus é manifesta na sua relação com aqueles que desprezam a Deus. Ore ao Senhor. Deus, de toda a justiça, vê os males que trazem a nós. Vê, ó Deus, as injustiças que fazem e glorifica teu nome. A justiça de Deus para a igreja, portanto, é esperança. Porque a justiça de Deus não é o juízo dele sobre nós. A justiça de Deus é a manifestação de seu atributo perante o povo de Deus, julgando o mundo, para mostrar que Deus é santo, santo, santo. Então ore. A nossa indignação deve ser investida ou revertida em oração. Faça com que o nome de Deus seja glorificado, orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Como Jeremias, que quando fizeram males a ele, ele orou ao Senhor. No capítulo 26, outra vez ele sofre os danos. Capítulo 26, ele profetiza para o povo e os sacerdotes e profetas de coração endurecido tentam matar Jeremias. Jeremias estar ali para ser um instrumento para a glória de Deus. Observe outra vez que a história do povo do Senhor é um instrumento para glorificar o nome do Senhor nos dias bons e nos dias maus. Em outras palavras, você já parou para ver como Deus está sendo glorificado na sua vida, na sua história, nessa relação com o mundo? Nesse momento, por exemplo, como a igreja glorifica a Deus dentro de um contexto tão caótico que estamos vivenciando? Ou digamos, como você glorificará a Deus na sua relação no trabalho, em que você tem perseguição, em que você tem pessoas difamando, você tem desafios, problemas que você precisa lidar com eles? Como Deus é glorificado? Jeremias não escolheu a vida que tinha. Jeremias não decidiu ser um profeta. Foi escolhido no ventre de sua mãe. Ele não queria ser um homem perseguido pelo seu próprio povo, por causa da dureza de coração dos sacerdotes e profetas. Nada disso foi uma escolha de Jeremias, mas Deus deu a ele aquela história para glorificar o nome de Deus. E com certeza Jeremias era muito amado.
Jeremias era muito amado pelo Senhor. Deus o protegeu, guardou, livrou, mas toda a sua história, o enredo daquele personagem, tinha um propósito claro: manifestar a glória de Deus. E não é diferente com a sua história. E entender isso é confortador. Que Deus tem um propósito para que manifeste o amor, a justiça, a bondade e assim os atributos dele. Isso deve confortar o seu coração. Deus está fazendo algo na minha vida. Deus está manifestando a beleza da sua glória na minha vida. Eu preciso tentar entender o máximo possível. Pelo menos entender que Deus está fazendo isso. Eu preciso me dedicar para ter paciência e me alegrar em ver que Deus está fazendo algo para a sua glória na minha vida, a fim de que, como Jeremias, suportar os dias maus, e assim como os homens de Deus, se alegrar em Deus nos dias bons, para que Deus seja glorificado em todos os momentos de nossa história, e nós, nos alegrando em Deus, possamos ser beneficiados com o prazer de fazer parte da redenção. Porque Deus é glorificado na nossa história. Jeremias não queria viver nada disso. Eu sei que você também não. Eu com certeza não queria ter vivido boa parte da minha história. Mas Deus tem propósitos que nós não compreendemos. E Deus faz coisas que nós muitas vezes não entendemos. Deus glorifica o seu nome no nosso viver. Mas nós podemos reagir a isso de formas diferentes. Nós podemos reagir sempre reclamando e murmurando. Algo que aconteceu com Israel, principalmente durante o deserto, quando saindo do Egito, Deus conduz até a terra de Canaã. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, adverte quanto a esse tipo de reação diante da história que Deus nos proporciona, a jornada que Deus nos faz trilhar. Ele diz no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Tudo foi escrito para nós aprendermos, foi colocado para nós sabermos como viver, foi nos dado para nós vivermos a vontade do Senhor. Portanto, essa não é uma forma que agrade a Deus de reagir à história. Se a sua história não está boa, se há problemas, angústias, perseguições, maus tratos, e então a frustração e a angústia está cercando sua vida, não tome esse caminho. A murmuração não é uma manifestação de sabedoria, de compreensão de que Deus é glorificado na nossa vida. Não é esse o caminho. Porque se você sabe que Deus tem propósitos que vão além da nossa compreensão, e que Deus faz tudo para manifestar a glória do seu nome e não do nosso, então você sabe que aquele que disse que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus é o mesmo que está presente fazendo com que a nossa vida realmente glorifique o nome dele. Então não reaja desse jeito. Se você está murmurando ou reclamando a vida, mude o seu comportamento. Comece a orar ao Senhor. Ó Deus, a vida não é fácil. Se você pegar os salmos, verá que murmurações eram transformadas em orações. Davi poderia ter uma vida muito, muito amargurada e poderia ter reclamado muito. Afinal das contas, observem, Davi era um adolescente quando Deus decidiu que ele seria o rei de Israel. Então ele manda o profeta Samuel, que vai até Davi, o unge para ser o rei, e naquele momento Davi não recebe uma coroa brilhante e majestosa, Davi simplesmente recebe um fardo tão pesado, que com certeza, muitas vezes ele pensou em desistir. Os salmos de Davi refletem a profunda angústia de sua alma, diante das lutas que ele teve que batalhar, mas Davi orava. Ele teve que lutar contra Golias e o fez como um valente do Senhor. E teve que fugir de Saul, o rei de Israel no momento,
e sofrer os danos de ter que viver no deserto, morar em grutas, comer apenas o que havia e ser tratado como um cão, amaldiçoado, porque o rei o chutava todos os dias. E mesmo assim, o que Davi faz um dia após o outro é clamar e clamar e clamar. O Salmo 40, ele nos diz o seguinte: Salmo de Davi: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Observe que Davi, em vez de estar reclamando a vida, ele está chorando na presença do Senhor. Ele está clamando: ó Deus da minha salvação, salva-me, livra-me, liberta-me, tira de mim as amarras que me fazem sofrer as angústias desse momento. Ele clama, 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 e boa parte dos seus salmos são clamores profundos de um homem angustiado, mas que não murmura contra Deus. Antes clama ao Senhor dia após dia e consegue vislumbrar o propósito divino em sua vida. Por isso que já no final do texto que nós lemos, o versículo 3, ele diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus glorificará o seu nome na minha vida. Deus mostrará para todos a sua salvação na minha vida. Deus mostrará o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a tal ponto de você, há 3.000 anos da história de Davi, 3.000 anos, quando você tem angústias, quando sua alma está aflita, quando a dor aperta o seu coração, você ler o Salmo de Davi e sente o conforto de Deus, porque essa história é real, a história de um homem amargurado, que confiou no Senhor, e Deus atendeu o seu clamor. Porque o propósito da história de Davi não era Davi. O propósito da vida de Davi era a glória de Deus. E Davi entendeu isso. E então vivenciou a sua história com esse propósito. Faça o mesmo. Entenda que o propósito de Deus para a sua vida é a glória dele. E então vivencie essa história como quem sabe que Deus estará glorificando o seu nome, manifestando o seu amor, sua graça, sua misericórdia, nas mais profundas misérias de sua alma, nos seus mais profundos pecados, mostrando que Ele é um Deus de misericórdia, que suporta os nossos pecados com graça e dia após dia tolera as nossas mazelas com paciência. Veja Deus ser glorificado na tua vida, no teu sofrimento, no teu clamor, para que Deus manifeste o seu poder salvador, e assim conforte o seu coração, e entregue a sua vida de tal forma, que você possa encontrar alento na certeza de que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus, porque Deus decidiu glorificar o seu nome na sua vida. Isso não foi por acaso, não foi de escolha sua, não foi uma decisão do bel prazer de seu coração. Isso foi uma decisão divina. Glorificar o nome dele, seu amor, sua santidade, sua bondade, sua benignidade, sua graça, sua misericórdia. Glorificar os atributos dele na sua vida. E a sua história, então, é esse instrumento. E aí, você dirá como Davi, provavelmente já velho, contemplando sua história, vendo o enredo de sua jornada,
vai nos contar, ou melhor, cantar, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele sabia que Deus tinha um propósito na sua vida. E este propósito confortava seu coração. E a certeza de que Deus estava manifestando a sua glória na sua vida trazia alento ao seu coração. E Davi entregava-se ao Senhor totalmente, de tal modo que pudesse encontrar alento e alegria, até mesmo naqueles dias, nos dias maus. Encontre você também. Encontre o conforto na certeza de que Deus decidiu manifestar a sua glória em nosso viver. Encontre você também na certeza de que Deus decidiu manifestar o seu amor e a sua graça em nossa vida, para que você não murmure os dias maus, mas ore e clame para que Deus manifeste o seu poder salvador. E para que nos dias bons você não vá enlouquecer e então desfrutá-los esquecendo daquele que abençoou você. Antes, possa se alegrar na presença dele, sabendo que dias bons e maus são bênçãos divinas para mostrar a glória de Deus no seu viver. Isso é confortador. É o Deus que decidiu glorificar o seu nome na nossa vida. E isso é um privilégio. Então, encontre alento na redenção, porque a história da redenção tem como propósito a glória do Senhor.